Boa noite a todos. Hoje, irmãos, nós começaremos, tão somente pela graça de Deus, mais uma de nossas caminhadas pelas Sagradas Escrituras. Proponho para vocês hoje iniciarmos uma caminhada junto com o apóstolo Paulo e nossos irmãos que viviam na cidade de Corinto. Abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós iniciaremos hoje, pela graça de Deus, a exposição em sequência de mais essa carta. Aqueles que estão se aproximando desta igreja local há pouco tempo, esse tem sido um costume nosso aqui, no intuito de buscar um entendimento mais amplo da palavra do Senhor. Nós procuramos fazer as exposições de forma sequencial, vendo todo o conteúdo de cada carta, de cada livro, no contexto em que eles estão escritos, para que nós não venhamos a estudar apenas versículos soltos, entendendo assim como quem lê qualquer outro livro ou uma carta, entender do início ao fim, todas as cartas, os textos, os livros da Palavra de Deus. E hoje, então, eu vou ler 1 Coríntios capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Peço que você esteja atento na leitura desse texto. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Vamos a Ele em oração. Santíssimo Deus, eterno e majestoso Pai, estamos aqui, ó Pai, como povo Teu, reunidos em Teu nome. Fazemos isso para a Tua glória e para que nós experimentemos, ó Pai, das Tuas bênçãos nesse santo ajuntamento. Como lemos na instrução da Tua palavra, logo no início desse culto, o Senhor não aceita um ajuntamento que seja feito de forma leviana, profana, pecaminosa, ó Pai, e nós temos consciência da nossa pecaminosidade. Por isso, nós queremos pedir, ó Pai, que neste momento, em que separamos nesse culto para o entendimento da Tua palavra, para a exposição da Tua vontade, pedimos que o Senhor mesmo, ó Pai, atue soberanamente, sobrenaturalmente em cada um de nós e em nós, ó Pai, como um corpo, como um todo. Dá-nos, ó Pai, entendimento da Tua vontade expressa nesse texto escrito aos nossos irmãos tantos anos atrás. E edifica-nos, ó Pai, santifica-nos, preparando-nos para a celebração da ceia do Senhor. Um meio de graça que o Senhor concede para a nossa santificação, nosso fortalecimento, para que nós perseveremos, ó Pai, até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, o dia do juízo. Ó Pai, então, prepara-nos, santifica-nos, ó Pai, durante este sermão. Como igreja reunida em Teu nome, ó Pai, orientados pela Tua palavra, nós queremos também aproveitar esse momento para interceder
Interceder, ó Pai, pelo nosso irmão presbítero Elias, pela sua saúde, que o Senhor dê a ele, ó Pai, recuperação plena, para que ele possa, saudável, ter uma semana abençoada, segundo a tua vontade e condução. Intercedemos também, ó Pai, por nossa irmã Fátima. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida, a saúde, a fé, as emoções de nossa irmã, preparando-a, ó Pai, para os exames que serão feitos e tudo aquilo que o Senhor já tem de antemão preparado para nossa irmã, que o Senhor chamou, ó Pai, com santa vocação. Fortalece, restabelece, cuida, ó Pai, da nossa irmã. E intercedemos também pela Priscila, ó Pai, parente de nossa irmã Célia, clamando, ó Pai, que o Senhor também abençoe a sua saúde, o procedimento médico, ó Pai, que será feito naquela irmã, ó Pai. Pedimos que o Senhor esteja cuidando, abençoando, também os médicos, para que ali, ó Pai, a tua vontade seja feita para a bênção da Priscila, ó Pai. Nós intercedemos por estes irmãos e por cada um de nós que estamos aqui, pedindo que o Senhor demonstre a tua misericórdia, abrindo-nos os olhos, os ouvidos, o coração, dando-nos discernimento da tua vontade boa, perfeita e agradável para nós. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você não precisa responder em voz alta, mas eu gostaria que você respondesse para si. Você já é tudo o que você gostaria de ser? Ou tem algo ainda que você não alcançou? Eu estou falando daquilo que você é. Você já é o que você gostaria de ser? Caminhando aqui com vocês, esse é meu 7º ano como pastor nessa igreja local, especialmente aqueles irmãos que tiveram as maiores dificuldades durante esse período, e essas dificuldades me deram a oportunidade de acompanhá-los mais de perto. Se tornaram nessa caminhada amigos íntimos, pessoas das quais eu não esqueço jamais. Oro, me lembro com carinho. As dificuldades nos aproximaram e, como alguém que acompanha de perto, como pastor, amigo, eu tenho testemunhado no meio de vós, pelas provações, pelas dificuldades, pessoas que hoje são muito melhores do que eram. E eu digo isso logo após ter feito a pergunta, porque provavelmente alguns de vocês, quando eu perguntei se você já é o que você gostaria de ser, você deve ter pensado em realizações temporais. Mesmo depois de termos estudado todo o livro de Eclesiastes, eu sei que, assim como eu, você ainda se pega focado nas realizações que não serão levadas para o céu. Talvez você pensou em realização profissional, financeira, estudos, casamento, relacionamentos. Mas quando eu pergunto se você já é tudo o que você gostaria de ser, e falei da experiência pessoal de pessoas que hoje são melhores, eu estou querendo levar vocês a pensar sobre a sua vida de relacionamento com Deus, a sua santificação. E agora eu te pergunto de novo, você já é tudo o que você gostaria de ser? Provavelmente quando você pensa em santificação, então, bate aquele entendimento de que, de fato, você precisa melhorar muita coisa. Eu sei que esse não é um pensamento só seu, e eu te conto, é um pensamento meu também. Eu estou muito distante de ser tudo aquilo que eu gostaria de ser, quando eu me deparo com o chamado da palavra de Deus sobre aquilo que Ele quer que eu seja, sobre aquilo que Ele diz que eu preciso ser, e aquilo que, como crente, eu desejo ser. Mas, nas nossas lutas, muitas vezes fazemos o que não queremos, e não alcançamos o que gostaríamos de alcançar. Um homem muito conhecido da história, chamado Martin Luther King, você já deve ter ouvido falar dele. Ele disse que ele não era tudo o que ele gostaria de ser, ele não era tudo o que ele poderia ser, ele não era quem ele deveria ser, mas ele diz, a graça de Deus faz com que
eu não seja mais quem eu era no passado. Uma pessoa que expressou nessa frase, nesse texto, algo que eu quero levar você a pensar. Certamente você não é ainda quem você é chamado para ser, quem você pode ser, talvez quem você gostaria de ser, mas entenda, essa é uma mensagem de esperança, porque você já é, pela graça de Deus, alguém diferente do que você era. A graça nos alcança e nos transforma. E o apóstolo Paulo escreve a sua carta à igreja de Corinto, inicialmente, logo na abertura, falando sobre isso. Vocês já são algo, mas vocês são chamados para crescer nessa vocação. O apóstolo Paulo diz para a igreja em Corinto: vocês são santos, chamados para ser santos, chamados para a santificação. E o apóstolo Paulo, então, desenvolve essa abertura da carta a Corinto, falando dessa santificação. Ele fala de si, ele fala do chamado, e então ele fala da gratidão que ele tem no coração sobre a vida de fé daqueles irmãos que nós veremos no decorrer da carta, tem uma vida de muito pecado. E isso, às vezes, traz um nó na nossa cabeça. Como assim? O apóstolo Paulo diz, aí no verso 4, que ele sempre agradece a Deus pela vida de fé e testemunho daqueles irmãos, mas então, no decorrer da carta, ele parece exortá-los de maneira dura, mostrando para eles o quão longe eles estão de uma vida de santidade que Deus tem chamado eles. É essa a nossa luta, era essa a luta dos irmãos de Corinto. Uma igreja realmente problemática, cheia de pecados, mas que o apóstolo Paulo, pela graça, diz: eu dou graças a Deus pelo testemunho de vocês, pela vida de vocês. Nós veremos então hoje, irmãos, nessa introdução da carta aos Coríntios, que nós somos chamados à santidade e recebemos tudo o que precisamos para responder a esse chamado. E nós veremos isso em 3 argumentos. O primeiro deles é que nós somos enriquecidos por Deus pela palavra e o conhecimento para essa santificação. Somos enriquecidos por Deus. Em segundo lugar, nós veremos que nós somos confirmados, nós temos confirmação de Deus sobre a nossa vocação, nosso chamado a ser cristão. E Deus confirma isso nos dando dons. Todos nós temos dons, e esse é um assunto que nós sempre tratamos aqui. E esses dons são a confirmação do seu chamado cristão. E por último, então, nós veremos que é Deus mesmo, em sua fidelidade, que nos concede tudo o que nós precisamos para responder o nosso chamado à santificação. Primeiro, gostaria de mencionar aqui algumas questões que envolvem a igreja de Corinto. Logo no primeiro verso, o apóstolo Paulo diz que ele é alguém chamado pela vontade de Deus. Veja que lá no verso 2 ele diz que nós, igreja, somos também chamados. Mas ele então, preparando como um excelente escritor que é inspirado por Deus, ele diz: Paulo. Quem escreve aqui é Paulo, e eu digo a vocês, eu tenho autorização, eu tenho autoridade. Essas palavras são inspiradas, porque eu fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Paulo deixa bem claro aqui, eu não estou escrevendo sobre coisas que eu pensei, sobre as minhas opiniões. Eu, Paulo, estou escrevendo inspirado, autorizado, com autoridade, pela vontade de Deus. Esse texto faz parte da vontade revelada de Deus. E isso muda tudo, irmãos. Essa é a palavra de Deus. Isso não é um livro qualquer. Não é a opinião, o pensamento filosófico de um homem que tinha uma boa retórica. É Deus que chamou Paulo para este propósito, e ele respondeu. Respondeu com sua própria vida, com sofrimento. Ele não se escondeu, ele não se omitiu. Ele escreve de maneira dura, mas com muito amor, a irmãos que ele aprendeu a amar. Na caminhada, irmãos que se tornaram amigos íntimos, pessoais de Paulo, pelas provações e dificuldades que eles enfrentaram juntos. O apóstolo Paulo foi quem plantou essa igreja. Se você tiver a curiosidade de verificar isso, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, no verso 1, nós temos essa informação. O apóstolo Paulo é identificado aqui. Atos 18, verso 1, diz: depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto,
Nesse mesmo capítulo 18 de Atos, se você olha o verso 18, veja que verso 9, ele diz: teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Deus diz mais: porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Deus chama Paulo e diz: não tema, Paulo. É eu que estou te chamando, é eu que estou te enviando, e eu estou fazendo isso, e estou te garantindo, ninguém vai te calar, ou ninguém vai te impedir, ninguém vai ousar te fazer mal nesse momento, porque eu tenho um propósito na sua vida. Eu tenho muito povo nessa cidade. Irmãos, Deus falar isso para Paulo, dá a ele a autoridade para dizer: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E tem alguém com ele, o irmão Sóstenes, companheiro fiel, que acompanhava Paulo nessas escritas, instrução, plantação de igreja. Paulo permaneceu em Corinto, o texto de Atos diz que 1 ano e 6 meses. Tempo de plantar a igreja, de acompanhar irmãos, de conhecer muito daquele povo, daquela cultura da cidade e também das dificuldades daqueles irmãos. Então ele escreve com alguém que tem propriedade, ele conhece a realidade da igreja, ele não é um palestrante que usa de conceitos genéricos aplicáveis a qualquer pessoa, como aqueles adivinhos que leem as mãos e falam coisas genéricas. Paulo conhece a cidade, conhece o povo, conhece a dificuldade e tem uma ampla descrição dos pecados que estão acontecendo dentro da igreja, porque eles se comunicavam por cartas. E Paulo diz: eu escrevo com Sóstenes à igreja de Deus que está em Corinto. E aqui é importantíssimo entendermos, a igreja de Corinto não é a igreja daquele povo de Corinto. Ela é a igreja de Deus, que se reúne em Corinto. Assim como nós aqui, precisamos entender que nós não somos a nossa própria igreja. Não devemos envolver a nossa vaidade, elevando o nome da nossa igreja, como quem se reúne para construir a Torre de Babel. Essa igreja é de Deus. E se ela é de Deus, nós somos chamados por Deus a respondê-lo nesse ajuntamento. E eu peço para você voltar comigo no primeiro texto que nós lemos na liturgia de hoje. Talvez você tenha chegado um pouco atrasado, não tenha tido a oportunidade de acompanhar. Eu quero que você esteja atento, e agora eu vou ler para que você se dedique a prestar atenção sobre como Deus te chama a ser parte da igreja dele, que se reúne na Igreja Presbiteriana Central em São Sebastião. Isaías, capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 10, é o texto da nossa liturgia. Veja como Deus leva a sério o chamado do seu povo. Isaías, capítulo 1, verso 10 diz: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o sopisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso para mim é abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor,
defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Pesado demais. Ao mesmo tempo que o texto é pesado demais, ele nos traz, no Antigo Testamento, a grande mensagem da graça. Deus diz: vocês estão fazendo algo que eu abomino. Isso é pesado. Vocês estão entrando para me cultuar e fazendo sacrifícios, mas vocês estão todos sujos de pecado. Suas mãos estão manchadas, seu coração está tomado. Mas então ele chega no final e diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos. Irmãos, essa mensagem de Isaías é aquilo que Paulo diz aos Coríntios, é aquilo que o Senhor diz a você nessa noite. Você é santo, chamado para a santificação. O profeta Isaías, como boca do Senhor, alerta, exorta e diz: limpai-vos, sejam justos, façam o que é correto. Veja, ele nos chama a responder, e é isso que Paulo identifica naquela igreja, é isso que Deus identifica em nós, e diz: a igreja de Deus, ela tem um chamado. Eu, Paulo, tenho um chamado, e eu estou escrevendo para vocês, respondendo o meu chamado. Vocês são de Deus. Vocês estão em Corinto, mas vocês pertencem à igreja invisível de Deus. E isso faz parte da nossa doutrina presbiteriana, um entendimento muito belo. Temos a igreja visível e a igreja invisível. A igreja invisível, ela não tem denominação. A igreja invisível é ampla, ela é de Deus e ela está espalhada por todo o mundo. A igreja visível, hora ou outra, ela se torna mais pecaminosa, como o profeta Isaías diz: Deus está se entristecendo com o culto de vocês, Deus está triste e não está aceitando nem ouvindo as orações de vocês. Essa é a igreja visível que muitas vezes está manchada pelo pecado. E nós aqui, como crentes, sabemos bem o que é isso, porque somos chamados para ser santos, somos declarados santos, somos declarados justos, mas hora ou outra a gente cai, nos sujamos na lama do pecado. Mas então vem a mensagem de graça e diz: ainda que seu pecado seja como a escarlata, eu, Deus, limpo você. Portanto, responda ao Senhor. A igreja de Deus, voltando a Coríntios, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Somos santos, chamados para a santificação. Quando você é convertido na obra de Cristo, você é declarado justo, não tem mais pecado. Porque uma vez que você confessa a Cristo, pela fé, você é declarado justo, ainda que você seja injusto, e os seus pecados, então, agora já não são mais contados como elementos ou argumentos do inimigo para a sua condenação. Você tem uma declaração de que você é justo, você não deve mais nada. Portanto, você é somado ao número dos santos. Nós, colonizados por um contexto católico, muitas vezes ficamos confusos quando falamos de santos. Santos não são algumas pessoas específicas que já morreram. Santos são todos aqueles verdadeiramente convertidos em Cristo, chamados para a santificação. O santo é aquele que é santo porque Deus o declarou santo, e nesse chamado ele precisa responder se esforçando pela sua santificação. Hoje nós temos aqui um culto, e nesse culto temos todos os elementos
da nossa santificação, meios de graça que Deus nos concede para o nosso aperfeiçoamento. Você já é tudo aquilo que você gostaria de ser? Não. E o que você tem feito para isso? Vir à igreja é algo fundamental para você se tornar aquilo que você sabe que deve ser. Participar da ceia do Senhor, com meio de graça específico e próprio da nossa santificação, é parte fundamental. Por isso, na orientação da ceia, nós pedimos que você pense sobre o seu testemunho de vida, a sua caminhada cristã, confesse ao Senhor e participe dos elementos. Não há poder nos elementos em si, mas naquilo que eles simbolizam e no ato espiritual feito por Deus, para a nossa santificação, por meio desse momento e desses elementos. É um agir sobrenatural, espiritual, mas é real, não é fantasioso. Paulo então diz, igreja de Deus, santos, igreja invisível, aqueles que já são da eternidade, santos de Deus. São santos porque Cristo os fez, ele diz, em Cristo Jesus. Paulo diz, vocês têm um chamado. E vocês precisam responder esse chamado. Vocês precisam se esforçar para a vossa santificação, fazendo o melhor uso possível dos meios de graça que Deus nos concede. Igreja Presbiteriana Central, vocês são santos, salvos, eternos, chamados para se esforçarem com toda a vossa força, vontade, entendimento, emoção para a santificação. Para que você se torne tudo aquilo que você sabe que deveria ser. O apóstolo Paulo saúda a igreja com a graça e a paz, no verso 3, e não poderia ser diferente, isso é costumeiro da parte do apóstolo, saudar a igreja dessa forma. A graça é totalmente ligada à paz, e é essa graça que nos chama para a santificação, para a salvação. A paz é aquilo que Cristo conquistou para nós nessa relação. A paz que nós precisamos para lidar exatamente com esse conflito que nós temos entre sermos santos e ainda pecarmos. E ele diz, graça a vós outros e paz. E tudo isso vem de alguém, da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a graça que vocês precisam, essa é a paz que foi conquistada e pode ser experimentada por vocês numa medida cada vez maior. O apóstolo Paulo, então, dá graças no verso 4. Eu dou graças, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Entenda, quando eu disse, já adiantei para vocês que a igreja de Corinto tem muito problema, isso é uma realidade muito clara em toda essa carta. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, naquele período, e tinha um grande poder comercial. Ela estava numa região fundamental para comercialização entre vários lugares, cidades e regiões amplas. Muita coisa passava por Corinto e então movimentava muito dinheiro. Se tem muito dinheiro, tem muita gente. Se tem muito dinheiro, tem muita gente, tem muito pecado. Uma cidade extremamente perdida, uma cidade repleta de pecados dos mais tenebrosos. E ao longo da nossa caminhada com Paulo, na carta de Corinto, nós vamos observar que pecados completamente mundanos, horríveis, estavam entrando dentro da igreja. E Paulo, desde já, alerta aos irmãos sobre isso, mas eu estou falando isso para vocês porque o verso 4 ele está dizendo, eu dou graças a Deus por vocês. Eu dou graças ao meu Deus a vosso respeito. Mas ele diz, a propósito da sua graça, a graça de Deus que tem alcançado vocês. De fato, irmãos, você e eu conhecemos intimamente o próprio coração. E quando nós lemos a palavra, muitas vezes, nós pensamos, por que Deus resolveu me salvar? A gente esconde uns dos outros os nossos pecados, mas você se conhece e você sabe que você não merece. É a graça. Aquela graça que nós lemos em Isaías, é a graça que chamou o apóstolo Paulo, aquele que matava cristãos, para ser apóstolo. É isso que Deus faz, é isso que a graça faz, como o pastor Carlos pregou aquele dia, uma graça insistente, persistente,
que mesmo quando nós fazemos uma série de coisas desagradáveis ao Senhor da graça, ela nos alcança, ela nos limpa, ela nos dá consciência dos pecados. É dessa graça que nós precisamos ao nos aproximar da santa mesa do Senhor. O apóstolo Paulo agradece a Deus pela salvação efetuada naqueles irmãos, e ele viveu lá, ele plantou a igreja, ele conhece essas pessoas, ele conhece os pecados dessas pessoas, mas ele diz: eu agradeço a Deus, porque vocês foram alcançados. Vocês então estão num contexto cultural muito difícil, mas são chamados para fazer diferença nesse contexto. O apóstolo Paulo então nos dá aqui o primeiro elemento de como Deus nos santifica. Ele nos enriquece, versículo 5. Porque em tudo, ele está explicando por que ele dá graça a Deus, graças a Deus, pela salvação deles. O verso 5 ele diz: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Irmãos, Deus nos chama para a santificação. Ele já nos santificou, mas Ele nos chama a um esforço que é responsabilidade sua e minha, em lutar por essa santificação, fazer uso dos meios de graça, orar, ler a Bíblia, estar em comunhão com os irmãos, participar sinceramente, comprometidamente dos meios de graça, dos sacramentos, entendendo e buscando a operação espiritual simbolizada nesses sacramentos. E ele diz: como é que vocês vão fazer isso? Vocês têm algo que o resto da cidade de Corinto não tem. E eu digo para vocês, vocês têm algo que muita gente espalhado aí na cidade de São Sebastião não tem. Você é extremamente rico. E você não é só rico num momento como quem joga na loteria e ganha uma bolada. Você está num processo de enriquecimento. Deus não te dá algo no sentido da santificação como se fosse um prêmio da loteria. Você ganhou aquele valor e pronto, agora você tem que fazer aquilo não acabar. Não, Deus te concede uma grande riqueza, um grande tesouro que é a salvação. Mas nesse grande tesouro, Ele te insere num processo de enriquecimento progressivo, crescente e contínuo. Você é rico, continuará rico e será cada dia mais enriquecido na sua santificação. E ele diz: vocês em tudo fostes enriquecidos nele. Como? Em toda palavra, em todo conhecimento. A palavra do Senhor, irmãos, é um grande tesouro, e a própria Bíblia nos diz isso. Preciosa essa palavra. Como o salmo que nós cantamos, essa palavra, ela precisa ser para nós algo mais doce do que o mel. A palavra é o grande tesouro que nos dá acesso ao conhecimento de quem Deus é, o seu ser, os seus atributos, a salvação, o plano de redenção. É a palavra que nos orienta como devemos então responder a esse Deus que nos alcançou com sua graça. Isso é enriquecedor. E Deus nos promete que em sua palavra, ainda que ela tenha sido escrita há tanto tempo atrás, por diversos autores, pela ação do Espírito Santo, você há de ser enriquecido. Você vai ter entendimento dessa palavra. Portanto, quando você lê a Bíblia, e às vezes você acha que não está entendendo, eu já disse isso e repito, ore. Ore, porque a melhor hermenêutica, a melhor interpretação, forma de entender a palavra, é a ação do Espírito Santo em você. E uma vez salvo, ele habita em você, ele é o autor da palavra. E essa palavra, ela não tem múltiplos sentidos, como muitas vezes se pensa. Essa palavra tem um sentido, cada texto tem um propósito, e o autor dessa palavra, ele habita em você. O escritor da palavra habita em você. Você é muito rico. Não há desculpa para você dizer que não tem tempo de ler, que não foi habituado ou ensinado ao hábito de leitura, ao entendimento. Irmãos, é o meio que Deus, soberanamente, graciosamente, escolheu para nos alcançar. É o meio que Deus escolheu para nos edificar, para nos santificar pela palavra. Eu preciso responder. Ainda que você tenha passado por uma série de dificuldades nos seus estudos e tenha dificuldade de leitura, esse é o meio que Deus escolheu.
Enquanto esta igreja existir e a liderança dessa igreja for fiel à palavra e a Deus, entenda, nessa igreja você não vai ter a palavra de Deus num filminho, num teatrinho ou numa apresentação musical. Ela vai ser exposta, pregada, escrita, lida. Esse é o meio que Deus escolheu. Não adianta acompanharmos as mudanças culturais e querermos acondicionar e acomodar a palavra de Deus à mudança cultural. É isso que nós veremos em toda a carta de Corinto. A cultura lá estava levando o povo à perdição, e essa cultura está entrando dentro da igreja, e algumas pessoas estão propondo mudança dentro da igreja. E Paulo diz, não, espera aí, nós temos um padrão, um parâmetro. Nós somos muito ricos, Deus nos concede a sua palavra e o conhecimento. Uma das coisas mais valiosas para o ser humano é o conhecimento. É o que nos distingue, é o que nos faz sobreviver, nos adaptar. É o que nos dá a capacidade de ser aquilo que nós deveríamos ser, gostaríamos de ser. Somos inteligentes, somos racionais e temos conhecimento sobre as mais diversas coisas, e Deus nos chama a esse enriquecimento. Tem tanta gente que estuda a Bíblia que não é convertido e são teólogos descrentes. Mas você não precisa ter muito diploma e muita capacitação. A promessa do Senhor é: eu vou te enriquecer com o conhecimento da minha vontade para a sua vida. E você precisa responder. Deus também nos chama à santificação, fazendo algo importantíssimo para nós. O verso 6 diz que assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. O apóstolo Paulo diz: eu dou graças a Deus, o Pai, por vós. Porque vocês são ricos no conhecimento e na palavra. Mas tem algo mais, vocês estão sendo confirmados em Cristo Jesus. Uma pessoa confirmada, eu gosto de pensar na autenticação de um documento. Um documento que sem autenticação ele não tem validade. A confirmação, ela acontece na nossa salvação, na nossa vida cristã, como uma autenticação. É Deus dizendo: você é salvo, pode confiar. Eu estou te confirmando isso. Eu autentico para que você entenda e tenha convicção da sua salvação. Esse também é um elemento da nossa doutrina, do nosso estudo, a certeza da salvação. Não certeza para pecar, mas confiando de que você já é salvo. Isso é uma grande incoerência e não pode ser feito assim. É Ele dizendo: eu te confirmo para que você tenha mais força para continuar a sua caminhada. E é assim que Paulo diz: vocês estão sendo confirmados, o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. E a gente pensa: mas Paulo, os pecados ali são horríveis. Ele diz: sim, mas o testemunho de Cristo tem sido confirmado. Como que Paulo diz isso? Verso 7, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que os irmãos daquela igreja não vão ter falta de nenhum dom. O dom é uma confirmação, uma autenticação da sua salvação. Mas aí você não quer sair do seu conforto e diz: eu não tenho nenhum dom para servir a igreja ou para responder ao Senhor. Eu não tenho facilidade de leitura da palavra. Eu não sei cantar como eu gostaria. Enfim, eu não tenho dom. O apóstolo Paulo diz: tem. O dom é uma confirmação da sua salvação. A igreja de Corinto também ficou famosa pelos seus dons. E é exatamente sobre esse testemunho que Paulo está falando, porque lá na frente ele vai exortar essa igreja que está usando de forma errada os seus dons. E muita gente por aí, no nosso tempo de hoje, quer imitar a igreja de Corinto nos dons. Mas essa carta está exortando aqueles irmãos que têm muitos dons, mas estavam usando de forma completamente errada os seus dons. Então Deus nos concede os dons para a nossa confirmação e autenticação, mas você pode fazer um uso errado do seu dom. Dons, talentos, habilidades, capacidades,
Nós precisamos buscar, identificar, nos esforçar e responder ao Senhor com o dom. E ele diz, vocês não vão ter falta desses dons. Vocês já são confirmados e vocês não terão falta dos dons, aguardando a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está falando do último dia. Ele falou, não importa o tempo que demore para a volta de Cristo Jesus, vocês vão ter constantemente os dons, enquanto vocês estiverem aguardando a volta de Cristo. Ou seja, não vai faltar dom. Vocês vão enfrentar todas as circunstâncias, todas as dificuldades, todo o ataque cultural, o ataque do mundo, do inimigo, mas vocês vão estar repletos de dons. Essa é uma informação riquíssima para nós, e que está repleta em todas as Escrituras. Deus não vai deixar que nós fiquemos sem dons. Por isso eu falo categoricamente para vocês, você tem dom sim, você tem dom. Você precisa identificar e responder ao Senhor, e Ele promete em sua palavra que você não vai ser cobrado por algo que Ele não te dê plena condição de realizar. Ou seja, Deus chama Moisés para conduzir e anunciar a lei, e Moisés diz, mas Senhor, a minha língua é pesada. E Deus diz, Moisés, vai. Aí Deus chama Josué, logo após Moisés, e Josué disse, mas Senhor, eu sou só Josué. Moisés não, Moisés teve todo o dom e a capacidade que o Senhor concedeu, mas eu? E Deus diz, Josué, vai. E você que está aqui hoje é chamado para santificação. E às vezes você fica assim, mas... E Deus diz, vai. Eu te salvei, e eu estou dizendo que você precisa se esforçar para a santificação. Eu mesmo te confirmo, eu mesmo te concedo o dom. E ele diz, até a volta de Cristo, independente das circunstâncias, você vai ser sempre confirmado, habilitado, capacitado, instruído, iluminado, ao desenvolvimento dos dons. E eu acho que todo crente tinha que decorar Gálatas 5, 22. Fruto do Espírito. Para que você comece por ali. Você é bondoso, longânimo, paciente, amoroso, alegre. Começa a decorar e começa a orar. A partir dali, nós não temos todos os dons exaustivamente contemplados no texto, mas é um bom começo. Acho que se você começar por ali, você vai caminhar bem. Porque às vezes quando eu falo de dons, eu penso que você talvez esteja pensando só que você precisa tocar violão, cantar, ou fazer algo aqui no culto. Veja, tem muita coisa que precisa ser feita aqui. A nossa igreja, ela precisa rapidamente de um agir conjunto de todos nós em prol da nossa unidade, comunhão, alegria em estarmos juntos. Você é parte fundamental disso. Nós constantemente estamos pedindo ajuda aqui para a música. Às vezes temos entre nós pessoas que tocam, pessoas que cantam. Você não precisa cantar tão bem, não pode ser tão ruim também, mas não precisa cantar tão bem, pode cantar igual eu. Procure, eles estão aqui todo domingo, e se um deles falta, ou se todos eles viajam, a gente não tem equipe. Nós precisamos de mais pessoas. E há outro problema, que Deus tem dado dons a nós, sobre os ministérios que são desenvolvidos na igreja. Ministério dos jovens, ministério das crianças, ministérios das senhoras, ou sociedades internas, ou como queira chamar melhor. Estou chamando de ministério por causa do texto bíblico, do serviço, da diaconia. Nós, muitas vezes, só fazemos algo quando somos ordenados publicamente para isso. Nós tivemos a instrução antes da eleição diaconal, e eu repeti isso várias vezes. Há uma série de atividades que devem ser desenvolvidas na igreja, sem a ordenação pública, oficial. Você não precisa ser uma mulher diaconisa, presbítera. Você precisa ter um coração que quer servir, que quer melhorar a comunhão, a unidade, a fé, a santificação. Imagina se nós, em vários grupos, começássemos a desenvolver aqui um trabalho que eu tenho achado belíssimo, que o diácono Técio, a Estefânia, a irmã Elma têm feito.
Eles estão visitando todas as quartas-feiras as pessoas mais idosas da nossa igreja. Imagina se nós nos dividíssemos aqui em vários grupos e começássemos a nos visitar por faixa etária, por afinidade, do jeito que vocês acharem melhor. Será que isso não ia aumentar a nossa comunhão, nossa afinidade? Iríamos nos identificar melhor, tanto com as dificuldades, problemas, como com as alegrias? E nos tornaríamos, além de pessoas que se sentam lado a lado domingo, nos tornaríamos amigos. Porque talvez a palavra irmãos não está fazendo muito sentido. Irmãos, nós temos uma série de dons que onde eu não consigo atingir, você consegue. Essa é a multiforme graça de Deus dentro da igreja. E você é chamado a responder, porque isso te santifica. O exercício do dom te santifica. E Paulo diz, vocês são santos, chamados para santificação, vocês são enriquecidos no conhecimento. Você pode aconselhar, mutuamente a igreja deve se aconselhar na palavra. Ou você quer que o seu irmão que está passando por uma dificuldade, ele vá se aconselhar com um coach de YouTube, da rede social, que não tem conhecimento da palavra. Você tem, mas você diz, mas quem sou eu? Você é um crente, enriquecido da palavra, que tem dom. Ore, converse, visite, se ofereça para servir, para atuar. Eu não conseguiria aqui falar o quanto que nós podemos fazer. Vocês não têm noção do quanto essa igreja pode impactar esse bairro, se nós começarmos a responder verdadeiramente a Deus em todo esse entendimento. Verso 9, então, nos dá uma mensagem de conforto muito grande. Quem é que nos santificou? O Deus que é fiel. Quem é que está nos santificando? O Deus que é fiel. Quem é que está nos enriquecendo? O Deus que é fiel. Quem é que está nos confirmando e dando dons até a volta de Cristo e nos fará perseverar? Outra doutrina da nossa igreja, perseverança dos santos. O Deus que é fiel. É isso que Paulo diz aqui no verso 9, fiel é Deus. Então aqui faz todo sentido quando ele dá graças a Deus por aqueles irmãos, porque a fidelidade aqui, absolutamente, ela é de Deus. Deus é que é fiel para cumprir tudo o que Ele diz, Deus é que é fiel para nos santificar. Nós pecamos, nós somos infiéis. Por isso eu voltei lá no texto de Isaías para ver que há a possibilidade de fazermos um culto que Deus abomina. E sabe qual é o maior problema do culto que Deus abomina? Quando você entra mecanicamente no lugar para cultuar a Deus, descomprometidamente, irreverentemente, sem sondar o seu coração. Lá em João 4, Jesus diz àquela mulher samaritana, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas nós, especialmente aqueles que estão há muitos anos na igreja, começam a cultuar de forma mecânica. E Deus abomina isso. Se você não quiser ler o livro de Isaías todo, leia o livro de Malaquias e você vai ver o quanto ele abomina, que ele diz, eu prefiro que vocês fechem a porta do templo. Eu vou ficar em silêncio. Deus diz. Tudo que aquele povo tinha, irmãos, no Antigo Testamento, era a voz de Deus, a palavra de Deus que estava sendo revelada naquele período e escrita. E Deus diz, eu vou me calar, porque vocês têm feito abominação diante de mim. Irmãos, Deus é fiel, e Ele nos chama à fidelidade. Por isso o casamento em toda a Escritura é um retrato e revelação do nosso relacionamento com Deus. E livros dos profetas menores nos trazem uma informação impactante. Muitas vezes nós somos como uma mulher adúltera, infiel no nosso relacionamento com Deus. Adúlteros, que nos prostituímos. Fiel é Deus, e Ele nos chama à fidelidade. Ele é fiel para te enriquecer. Então se esforce para ler a Bíblia, para estar atento, se prepare para ouvir o sermão, algo que foi perdido na história da igreja presbiteriana. Você se prepara para vir para o culto? Estou falando de verdade. Você se programa, você descansa para não ficar com sono, porque sono nós vamos ter, estamos cansados, trabalhamos muito, dormimos tarde, passamos mal. Você se prepara, você se alimenta, você atende às suas necessidades fisiológicas antes de vir. Você procura saber qual é o texto que está sendo pregado. O boletim está na sua mão, você lê o texto da liturgia antes.
Quem sabe ouvir os cânticos e os hinos que vamos cantar para que você venha preparado com a voz forte. Você se prepara ou você chega na hora e diz, eu vou. Hoje não está chovendo, eu estou bem, acho que eu vou lá. E aí você chega atrasado e diz, a pregação está difícil hoje. O pastor demora, fica repetindo. Diogo fala rápido, Zé Maria fala lento. Não estou conseguindo prestar atenção, me perdi. Irmãos, é necessário esforço da sua parte. Deus te chama e Ele diz, eu sou fiel. Você é fiel. Nós vamos agora participar da mesa do Senhor. Ele é fiel. E a fidelidade dele foi comprovada, autenticada, confirmada, quando Cristo, o prometido Messias, de fato veio. Seu sangue foi derramado e então ele instituiu o sacramento para que você celebrasse a confirmação da sua salvação, feita em memória dele, em memória do sacrifício e da sua redenção. Como é que você vai participar desses elementos? Repito, toda a Santa Ceia, você vai identificar o pecado no seu coração e vai dizer, hoje eu não vou participar. Isso é endurecimento do coração. Identifique o problema, o pecado, confesse e peça aquela graça que nós lemos no texto de Isaías, Senhor, me lava. Senhor, eu sei que eu não sou santo como eu deveria ser, mas o Senhor é fiel para me enriquecer, para me confirmar, para me santificar. Por favor, Senhor, me habilite a participar desse elemento com reverência, com dedicação, com fé, em espírito e em verdade, para que o Senhor mesmo me santifique. Pronto, agora é com Ele. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós fomos chamados à comunhão do seu Filho Jesus. É o que diz a última expressão do verso 9. Essa é a mesa, o maior retrato da comunhão de seu Filho Jesus, Cristo, o nosso Senhor. Não bastasse a palavra escrita, Deus nos dá um sacramento onde você pode visualizar, tatear, experimentar, participar realmente, para que você seja fortalecido em fé. Como é que eu me aproximo dessa mesa? Pela graça, irmãos. Tão somente pela graça. Assim como eu não tenho capacidade nenhuma de ser pastor de vocês. Quando a Bíblia diz que eu preciso ser modelo para vocês, eu tenho pecados. Eu não tenho capacidade nenhuma de me aproximar, quanto mais de celebrar. Mas Deus me chama, e eu sei que Ele é fiel, então eu preciso responder à vocação que eu entendi que Ele me concedeu. Então, longe de alcançar algo próximo do apóstolo Paulo, eu não posso me omitir. Eu preciso dizer, eu, Diogo, estou com vocês, vou pregar para vocês, vou celebrar a Santa Ceia, porque Deus me chamou para isso. E Ele é fiel, para atuar em vocês, me usando como instrumento, apesar de mim. Se Paulo diz que era o pior dos pecadores, quem seria eu?